Olá! Você usa o Google Scholar ou o Google Tradutor para traduzir o seu artigo científico ou escrevê-lo diretamente em inglês? Pois saiba que essa é uma ferramenta muito boa, muito rica para ajudar a gente a entender como que as palavras se combinam em inglês. Porque lá no Google Scholar, principalmente, que é o que eu vou falar hoje, ele te mostra as palavras em uso. Então ele fala exatamente como que as pessoas costumam combinar cada palavra com cada outra palavra, tá bom? Então no vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre o Google Scholar e como que essa ferramenta pode ajudar você a escrever melhor o seu artigo, tanto em questões de estruturação de frases, quanto em busca de terminologia. E antes de continuar com o vídeo, quero pedir para você se inscrever aqui no canal e já ativar o sininho de notificações, porque toda semana tem vídeo novo aqui falando sobre escrita científica em inglês, para você melhorar o seu texto e conseguir publicar o seu artigo nas melhores revistas científicas do mundo. O Google Scholar, ou Google Acadêmico, é uma base de artigos científicos. Lá tem artigos em todas as línguas, de todos os países, de todas as áreas, de todas as revistas. Então, é uma fonte autêntica de textos que as pessoas escreveram e publicaram e que estão aí sendo lidos por muitas pessoas. Isso é o que a gente chama de corpus na linguística. Um corpus é um grupo de textos autênticos que podem ser lidos digitalmente, que estão em formato eletrônico. E é isso que a gente tem lá no Google Scholar. E por que é tão interessante assim ter um corpus? O corpus, ele relata o que está sendo feito em termos de idioma, em termos de língua. Como que as pessoas estão usando as palavras, as expressões, os idiomas para se comunicar. Então, esse banco é uma ótima referência para você olhar, entender, pesquisar e buscar termos para você poder usar no seu texto. Eu, como tradutora e revisora especializada em artigos científicos, tenho o Google Scholar como uma fonte de busca de termos técnicos. Porque se eu estou traduzindo um artigo e encontro lá um termo, eu preciso traduzir esse termo. Aí eu procuro na internet, em vários lugares, em artigos, e encontro uma tradução e quero conferir se aquela tradução que eu encontrei é realmente a correta, se é aquele termo que as pessoas estão usando. E eu faço isso por frequência, por recorrência do termo nos textos. Então eu vou lá no Google Scholar, digito aquela palavra e vejo se tem muitas ocorrências, se muitas pessoas usaram. Se ninguém usou, ou então se só tem texto de brasileiros, isso é um indício de que pode ser que aquele não é o melhor termo, que aquele não seja o melhor termo. Então, eu tenho o Google Scholar como essa referência. Só que ele pode ser usado para além disso, serve para você também conferir se a estrutura que você montou, ou de um grupo nominal, ou de uma frase, fazem sentido e se as pessoas realmente falam daquele jeito. Eu trouxe aqui para vocês 2 recursos para a gente usar o Google Scholar de uma forma mais eficiente para conferir essa organização das palavras em inglês, porque eu sei que é um desafio. Às vezes a gente não sabe se a gente usa, por exemplo, Process of Decision Making, processos de tomada de decisão, ou seria Decision Making Processes, sabe? Essa dúvida aí ocorre com qualquer pessoa que está estudando inglês, porque às vezes a gente não sabe, e eu tenho para mim que às vezes nem os próprios falantes de inglês conseguem explicar o que determina se você usa preposição ou não. Então, usar o Google Scholar pode ajudar vocês a identificar a ordem que isso vai aparecer. Então, eu vou mostrar para vocês aqui a minha tela, para a gente fazer essa busca que eu dei de exemplo aqui agora. E para isso, a gente vai usar 2 filtros principais. O filtro das aspas e o filtro do asterisco. Um de cada vez para a gente entender melhor. Vou mudar minha tela para vocês entenderem. Bom, trouxe para vocês aqui o Google Scholar. Eu uso o meu em inglês, inclusive você pode até filtrar ele lá na busca avançada para você só buscar textos dos Estados Unidos, ou só da Inglaterra, ou só da Austrália, textos com o idioma que você quer pesquisar, que aí ele vai ficar um pouco mais orientado.
Mas isso não é tanto um critério por país, né? Porque tem revistas científicas que são muito importantes, né, de alto impacto, que não estão, por exemplo, nos Estados Unidos. Então, como ele filtra por país, pode ser que não seja tão interessante. Mas existe essa possibilidade. Bom, vamos começar então. Eu vou digitar aqui na busca, com aspas, né, o que a gente tinha falado que ia pesquisar. Então, processes of decision making. Ó, vejam que quando a gente aceita a sugestão do Google, ele tira as aspas. Então, ó, aspas dos dois lados. E aí a gente busca. O que apareceu aqui? Tem várias ocorrências de processes of decision making, mas vamos olhar esse número aqui, ó, 26.900 resultados. Tá, tem vários textos, alguns com títulos, alguns com o termo no meio do texto, né? Então tem opções aqui, essa expressão existe e muita gente usa. Agora a gente vai fazer o contrário, a gente vai carregar esse processes para o final. Vai ficar decision making processes. A gente vai ver qual que é mais usado. E olha só o resultado que eu encontrei. 1.880 ocorrências. O que isso quer dizer? Quer dizer que essa formação, decision making processes, é mais recorrente do que processes of decision making. Então, se você usar essa expressão do jeito que a gente pesquisou aqui no Google, o seu texto provavelmente vai ficar mais idiomático. O que é idiomático? Quer dizer que ele vai ficar mais fluente em inglês, você vai usar a opção mais comum, que a maioria das pessoas usa. Isso, gente, não é empobrecer o texto, tá bom? É só deixar ele mais fluente em inglês. Quer dizer que você sabe qual é a opção mais recorrente, certo? E qual foi o papel das aspas aqui? As aspas, elas filtram as ocorrências das palavras que eu digitei nessa ordem e todas juntas. Não vai buscar, por exemplo, decision num lugar, making no outro, processes no outro. Ele vai buscar essa estrutura igualzinho eu digitei nas aspas. Por isso que é legal usar as aspas nesse ponto aqui para você conferir a aparição, a forma como as coisas aparecem no texto. Você pode ir fazendo esse teste. Eu quero falar tal coisa, eu acho que se escreve assim. Mas existe a possibilidade de se escrever de uma outra forma, invertido, com outra preposição, com outra palavra. Aí você vai testando o que vai aparecendo mais. Agora a gente vai testar um outro filtro, que é o asterisco. E a gente vai somá-lo às aspas para facilitar a nossa busca. Porque quando a gente busca com o asterisco sem as aspas, a busca fica muito ampla, que é o que eu falei para vocês. Ele vai buscar as palavras às vezes separadamente. Quando você coloca as aspas, você obriga o Google a pesquisar as palavras juntas. Então, eu vou pesquisar aqui com vocês a expressão search asterisco solutions. E o que eu quero identificar aqui? Eu quero saber qual preposição que aparece depois de search, que é buscar soluções, né? Será que é buscar por soluções, buscar soluções sem nada no meio? A gente vai descobrir aqui. Então, eu vou digitar aqui search. E aí, asterisco, tem o resultado lá que eu já pesquisei antes, né? Solutions. A gente vai ver qual que aparece mais. O que acontece com o asterisco? O Google vai procurar essa expressão Search Solutions e vai marcar pra gente o que encontra no meio. E ele vai colocar qualquer coisa que estiver no meio entre Search e Solutions. Olha os resultados. Nós temos search of solutions, search for solutions. Temos essas duas opções até o momento, né? Isso é o que mais aparece. Então, a gente viu que tem duas preposições possíveis de serem usadas com as palavras search e solutions. Mas qual que é a diferença entre elas? Será que tem como descobrir só olhando aqui pelo asterisco? Olhando aqui esse resultado da busca, eu consigo identificar. Mas eu vou buscar com vocês separadamente as duas opções, of e for. Vamos começar com o of. Então, search of solutions. Vamos ver além das palavras que a gente pesquisou com as aspas. Então, a gente tem problems in search of solutions, in search of solutions, in search of solutions.
Perceberam que o in aparece sempre? Então parece que o of aparece quando tem o in antes do search. Como que a gente vai saber se é isso mesmo? A gente vai procurar pelo for. Então, search for solutions. E aí vamos olhar em volta. Lá no primeiro resultado. Canada's search for solutions. The slow search for solutions. Search for solutions. Perceberam que aqui não tem o in? Então, qual que é o padrão que eu identifiquei aqui olhando o corpus, né? Olhando os textos do Google Scholar? Eu percebi que quando a gente quer falar busca por soluções, a gente usa o for. Então, search for solutions. Quando você quer falar em busca de, in search of, aí a gente usa of e usa o in no início. Solutions, certo? Então, a gente conseguiu identificar um padrão de escrita aqui dessa expressão com o filtro das aspas e com o filtro do asterisco. Bom, e essa era a dica que eu trouxe para vocês, esses dois filtros. Quero que vocês comentem aqui embaixo se vocês já conheciam esses filtros e se vocês conhecem outros que vocês usam que ajudam vocês a descobrir essas formações do inglês e escrever melhor usando o Google, ou o Google Scholar ou o Google normal mesmo, que também dá para fazer essa busca lá. Se vocês gostaram desse vídeo e acharam que ele é útil, que pode servir para outros pesquisadores que precisam acelerar a sua escrita, melhorar o nível da escrita, já manda para eles clicando aqui no compartilhar e lembre-se de se inscrever no canal, deixar o joinha, porque isso ajuda muito o nosso canal a aumentar e chegar a mais pesquisadores e ajudar a nossa pesquisa brasileira a aparecer em revistas científicas de alto impacto, publicadas em inglês e atingindo aí leitores no mundo inteiro. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e vejo vocês no próximo.